sexo frágil. Hoje somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, doutor Antônio Valentim Sâncio, Clínica Lavi, Essentes Psicologia, Imafar Farmácia de Manipulação, Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Excelente tarde para você que sintoniza 98,5 Pomerana FM. Mais uma edição do Papo de Mulher comigo, Marcinete Pereira, no ar para você. Nódulos da tireoide afetam cerca de 50% a 80% da população brasileira. Em mais de 90% dos casos, são benignos e assintomáticos. O desafio é identificar os 5 a 10% de casos malignos, que geralmente são descobertos via exames de rotina, como o ultrassom, e possuem excelentes taxas de cura quando tratados precocemente. Bem, para falarmos desse assunto, sobre nódulos na tireoide, nós convidamos o doutor Antônio Valentim Sâncio para conversar com a gente. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Mulher. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem, doutor, nesses últimos anos, realmente houve o aumento de incidência de nódulos na tireoide ou só os exames que estão sendo feitos detectam mais? Ou porque as pessoas estão buscando mais meios de descobrir? Marcinete, as duas coisas, né? Houve sim um aumento da incidência e, por incrível que pareça, o diagnóstico pela ultrassonografia provou essa incidência aumentada, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, a maioria das vezes esses nódulos são descobertos pelo exame de ultrassom. A pessoa vai fazer um exame, deu uma alteraçãozinha hormonal, o médico pede um exame da ultrassonografia de tireoide, que é uma rotina. Deveria ser uma rotina o exame de ultrassonografia da tireoide. E não às vezes, né? E não às vezes. Por quê? Porque ela faz parte do check-up geral. Não só os exames de sangue, né? Não só o abdômen ginecológico, como também a tireoide. Por quê? Porque esses nódulos, às vezes são pequenininhos, você não consegue palpar. A tireoide é uma glândula que está debaixo está no pescoço, né? Na região anterior do pescoço, debaixo do queixo, né? E que às vezes a pessoa pode palpar o nódulo, mas a maioria das vezes, quando ele é menor, você não consegue palpar. Não sei, o médico que tem muita experiência, que vai fazer o exame, aí pode ser. Mas a pessoa não, então ela passa despercebido. Então, quando aparece, pode aparecer no caso, felizmente a maioria são benignos, como você falou, e é verdade, mas tem aqueles casos que não são, certo? Isso. Então, as duas coisas acontecem, o aumento do diagnóstico feito através da ultrassonografia. E a ultrassonografia faz o diagnóstico, bem como também o acompanhamento, né, desse nódulo. Perfeitamente, exatamente. O diagnóstico é feito o que ela vai determinar qual é esse tipo de nódulo, o tamanho do nódulo, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é cístico, se ele tem calcificação, se não tem, se ele é irregular. Enfim, tem uma série de situações em que você vai acompanhar, você vai diagnosticar o caso, vai classificar esse nódulo e você vai acompanhar. Porque na maioria das vezes é só um acompanhamento, mas tem aquele caso que precisa de uma intervenção, né? Tá? Bem, quando uma pessoa descobre um nódulo na tireoide, com certeza, como muitas, dá aquela ansiedade, um desespero. O que deve ser a primeira preocupação de uma pessoa que descobre por acaso em casa, né, numa palpação ou no exame de tireoide? Pois é, ele não tem que desesperar, não tem que fazer nada disso. Como a gente viu, a maioria... 90%. Né? Certo? Mas ele tem que saber que ele tem o problema, que ele tem um nódulo, que esse nódulo tem que ser diagnosticado corretamente. Tem que ser feitos os exames, sim, tá? De ultrassonografia, principalmente, que é o exame de ouro para poder detectar isso, para saber classificar esse nódulo. O que esse nódulo é? Ele é benigno ou ele é maligno? Ele tem uma suspeita ou não tem uma suspeita? Então, você só vai saber se você fizer esse exame. Você não consegue botar a mão, acho que é benigno, acho que é... Não é assim. A imagem que vai ser
diagnosticada, classificada, estudada, cada detalhe dessa imagem vai determinar se esse nódulo é benigno ou se ele é maligno, ou se é suspeito. Na maioria é suspeito, na maioria é benigno, mas tem aqueles casos que é suspeito que pode ser benigno, graças a Deus na maioria é, mas pode ser aquele caso que está lá, como você falou, 5%, 10%, 5 a 10%, que pode se transformar num caso maligno, certo? E que tem que ser, então, feito um tratamento completamente diferente. Você acompanha, às vezes você acompanha a vida toda do paciente com exames periódicos para ver se esse nódulo mudou ou não mudou, né? De situação. Né? E se muda de situação, aí tem que investigar. Bem, doutor, como a ultrassom diferencia um nódulo maligno de um benigno? Ou seja, quais as características dos dois? Pois é. Isso aí é muito diagnosticado pelo médico. Né? Sim. Porque ele vai, além da imagem que é feita, você vai analisar todas, como a gente falou, se esse nódulo é cístico, se esse nódulo é sólido, se esse nódulo é misto, se ele é redondo, se ele é ovalado, né? Se as bordas dele são irregulares ou regulares, né? O tamanho dele, o volume dele, tal, a localização dele em cada glândula, do lado esquerdo, do lado direito, tudo isso vai ser feito o quê? Através do estudo que a gente chama de TIRADS, que é uma pontuação que cada detalhe desse nódulo dá, e que a gente usa essa classificação, e cada vez, por exemplo, vou dar um exemplo, o nódulo é sólido, ele recebe uma pontuação, o nódulo é cisto, ele recebe outra pontuação, o nódulo tem calcificações, ele recebe uma pontuação. Então, tudo isso aí vai depender do quê? Dessa classificação, que a gente chama de TIRADS, que é o na mama é BIRADS, na tireoide é TIRADS. Por exemplo, depois disso aí, que vai ser feita essa classificação, o estudo vai ser somado a todos esses números para ver e vai ser então classificado como benigno ou maligno, ou suspeito. Mas, por exemplo, um nódulo benigno, ele é homogêneo, por exemplo, irregular? Como que é? É isso aí, o nódulo benigno, ele é homogêneo, regular, as paredes são redondinhas, são lisas, né? Agora, quando não é? Quando não é, aquilo que eu falei para você. Então, isso vai depender do exame, do momento do exame. Vai fazer, tu vai tirar as fotografias, vai examinar, vai, né? Fazer tudo tem que ser feito na ultrassonografia e vai, então, para essa tabela, que é uma tabela, né? Vai classificar esse nódulo, assim o que ele vai ser feito. Ele é benigno ou ele é maligno? Então, tem um número de coisas. T1, T2, T3, T4, T5, tá? Então, T1, T2 é sempre praticamente benigno. T3 é um suspeito, às vezes leve, T4 não, já T4 já pode ser uma possibilidade de neoplasia maior do que os outros dois. Sim. O T5, então, praticamente já define. Bem, e se a maioria é benigna, por que o acompanhamento, então, de um nódulo benigno? Ou ele pode se transformar durante o tempo em um nódulo maligno? Exatamente, é isso mesmo. Pode, então? Pode se transformar, sim, por que não? Ou então pode aparecer um outro junto com ele, certo? Sim. Ele pode crescer, ele pode atrapalhar, a pessoa pode aumentar demais, esse nódulo ele pode crescer, ele pode influenciar na função da tireoide, certo? Pode dar hipertireoidismo, por exemplo, esse pode ser um nódulo produtor de hormônio, então ele pode aumentar o hipertireoidismo, por exemplo. Então, o acompanhamento é fundamental. Se você acompanha anos e anos e anos, está sempre benigno, está tudo certo, não é? Agora, se apareceu uma modificação, vamos prestar atenção, esse nódulo precisa, de repente, é indicado uma biópsia, uma coisa, vai depender de quê? De cada caso, né? Tá certo? Existem fatores de risco, doutor, que podem influenciar na probabilidade no surgimento de nódulos da tireoide? Sim. Por exemplo, características hereditárias, parentes que tenham um câncer de tireoide, pai, filho, né, irmão de primeiro grau, né? Pessoas que têm uma ingesta de iodo errada. Felizmente, esse negócio da iodo melhorou muito, porque antigamente o sal não tinha iodo. E aí, a partir do instante que você acrescentou iodo em cada sal, você vê que
no pacotinho está lá sal iodado, né? Quando não tinha isso, você tinha imensos bossos. Bossos, a tireoide crescia imensamente, ficava aquele papo imenso, né? Hoje em dia era problema sério, né? Hoje não, hoje, felizmente, todo sal praticamente é obrigado a ter iodo, né? Isso já melhora bastante, tá? E outras coisas, como todas as síndromes metabólicas, diabetes, hipercolesterolemia, tabagismo, álcool, todos esses fatores que geram neoplasia em todos os lugares, também vai ser na tireoide. A tireoide faz parte de tudo isso. Sim. Não é? Tem pessoas que usam radiação, né? Receber uma radiação, trabalhadores de raio-x, assim, essas coisas, isso pode influenciar sim, tá? Sim. E em que situações um nódulo ele pode ser submetido à punção? Por exemplo, um Biraardes 3? Pois é. A punção sempre deve ser feita quando você tem uma suspeita, uma possível malignidade. Sempre. Não é todo nódulo tem que fazer punção, não é assim. E como é essa punção? A punção é feita com agulha fininha, não precisa de anestesia, não precisa de nada, praticamente não dói. Não dói. Ela é muito fininha. O que faz? Vai lá, guiado pelo ultrassom, o médico vai com a agulha naquela região, com essa agulha especial feita para isso, e tira um pedacinho desse nódulo, que vai ser feito exame patológico. Então vai lá para o laboratório, vai ser feita a lâmina, vai ser estudado e tal, né? Vai ver se ele tem características de malignidade ou não. Vai depender de cada caso. Tá? Então, geralmente a partir de 3, né? T3, T4 principalmente. Sim. Muitas pessoas acreditam que todos os nódulos na tireoide também podem ser retirados através de cirurgia. Não é a realidade, né? Bem como nem todos precisam ser puncionados. Exatamente, não é a realidade. A maioria fica lá a vida toda. E se tiver grandinho? Se começar a crescer, se começar a atrapalhar a pessoa engolir, ter rouquidão, ter dificuldade para respirar, enfim. Né? Aí é necessário, esteticamente aparecendo. Um caroço imenso começou a crescer. É claro que isso também é indicado na cirurgia. Não é só por malignidade, não é pela estética também, pelo tamanho do que ele pode estar transformando a pessoa. Não só a estética da pessoa, mas como a gente falou, ele pode estar produzindo um hormônio e a pessoa passar a ter um hipertiroidismo, por exemplo. Sim. Que é um caso outro certo, que a gente já conversou sobre isso. Sim. Certo? Então, quer dizer, é um caso que cada caso vai ter que ser examinado, possibilidade de fazer ou não fazer. Ou não a cirurgia, mesmo que seja benigno, né? Mas que seja benigno. Esteja atrapalhando esteticamente ou algumas funções do organismo. Exatamente, isso mesmo. E como os avanços dos protocolos dos sistemas de classificação, como você citou, têm ajudado a evitar os procedimentos desnecessários? Olha, acabamos de falar, olha só. É fundamental o exame de ultrassom. Aí que a gente fala. Por quê? Porque ele vai determinar o que fazer. Essa é uma qualificação importantíssima. Você vai, através da ultrassonografia, vai usar os protocolos, você vai definir qual é a situação, qual é o caminho a ser seguido. Né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma punção? Nós vamos só acompanhar esse paciente? Nós vamos fazer exames de sangue para ver se ele está tendo ou não está tendo alterações hormonais? Né? Está atrapalhando a vida da pessoa? Então, tudo isso é fundamental. Esses protocolos, essas classificações, elas são fundamentais, certo? Agora, como a gente falou, tudo vai depender de quê? Você fazer o exame e você classificar esses nódulos. A classificação é feita, vou voltar a falar, a classificação é feita através do exame de ultrassom. O ultrassom vai determinar o tipo de nódulo, onde nós vamos estudar cada detalhe desse nódulo, vamos colocar ele numa pontuação e vamos definir o que fazer. Onde ele está? Ele está na parte benigna, está na parte suspeita, pouca suspeita, leve suspeita ou muita suspeita. Né? Se ele tiver numa posição muito suspeita, está indicado claramente o quê? A biópsia, né? A pulsão por agulha assim. Que é o passo. E já a pessoa tem um nódulo, aí vai seguindo, né, com o acompanhamento através de ultrassom e exames, mas pode chegar um tempo em que esse nódulo pode fazer mal à saúde da pessoa, como você disse, o hipertireoidismo. Isso só é identificado em dados
clínicos da pessoa demonstrando sintomas ou só através do laboratório? As duas coisas. As duas coisas. Geralmente, quais são os sintomas que a pessoa tem? Se os sintomas são de hipertiroidismo, a gente já sabe como é, né? Olhos esbugalhados, insônia, agitação nervosa, taquicardia, uma série de situações, que é o hipertiroidismo, né? E o hipo é E o aquele hipo cansaço. é o contrário, né? Obesidade, fraqueza, moleza, né? Então, quer dizer, a pessoa, o hiper, ele é hiper, é agitadão, e o hipo, ele é lento, ele é a lentidão. Quer dizer, o cara sabe que tem um nódulo e muda, a vida dele mudou, ele começa a ficar super agitado. O que você pode pensar? Pode estar vindo uma alteração na produção e excesso desse hormônio. Aí você vai fazer o quê? Você vai dosar esses hormônios, né, no laboratório e vai verificar se ele está ou não está com hipertiroidismo ou hipotiroidismo e vai tratar esse tipo de doença. Né? E esses nódulos? Está associado, nesse caso, como nódulo. Esses nódulos aparecem mais em mulheres ou em homens? Na maioria aparece mais em homens, mas nas mulheres 4 vezes mais a possibilidade de neoplasia maligna. Nos homens aparecem mais, mas de forma benigna. Exatamente. Nas mulheres aparecem menos, mas de uma forma mais agressiva. Mas também aparece muito nas mulheres, tá? Muito. Só que a possibilidade de malignização, infelizmente, na mulher é 4 vezes maior. Os hormônios femininos ou masculinos têm alguma coisa a ver com isso? Não se sabe. Não se sabe. Provavelmente tem alguma coisa a ver. Né? A gente não tem certeza absoluta, não. Bem, a gente já sabe, como você citou, alimentação, bebida, fumo, é tudo coisa que contribui, né, para esses problemas de nódulos. Mas há hábitos que a gente pode mudar, a não ser esses, para reduzir o risco de aparecer? Por exemplo, uma pessoa já saudável, considerada saudável. Bom, a gente sabe que tudo isso aí, a tireoide, tudo é diferente, né? Síndrome metabólica, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, estresse. Aí é difícil controlar, Não é a vida de todo mundo? Aham. Então, tem que ter o quê? O equilíbrio disso aí, né? Um controle sobre isso, né? Os alimentos, como a gente falou, ultraprocessados, hoje em dia tem demais, né? A gente compra e acha que está comprando uma coisa, e tu vai ver, não é nada disso, né? Esse tipo de coisa altera muito a vida da gente, né? Esses nódulos, eles podem sim crescer e aumentar por causa disso, certo? E se eles aumentam em número e tamanho, eles aumentam também a possibilidade de se transformar no futuro ou naquele momento em um diagnóstico de neoplasia. Né? Sim. Então, toda a qualidade de vida da pessoa, não só para tireoide, mas a gente já falou isso 200 vezes, né? Para todo tipo de doença, a qualidade de vida é o que conta. É o que conta. A alimentação é, né? Alimentação errada, tal, vícios, enfim, né? Até porque aparecem nódulos até em crianças também, né? Exatamente. Porque é aquele negócio do hereditário. A gente acabou de falar. A gente não tem certeza absoluta por que acontece isso, mas acontece. Então, quer dizer, não é porque é a criança que não pode ter nódulo. Pode. A maioria das vezes é de 40, 60 anos em diante. Mas pode aparecer numa criança, sim. Eu já vi nódulo em criança. Sim. Né? Felizmente benigno. E olhando para o futuro, quais os avanços tecnológicos, além do ultrassom e diagnósticos, o senhor acredita que irão transformar a forma como os nódulos da tireoide são avaliados? Não só dos e nódulos da acompanhados, tireoide, né? de todos, né? De todos. A tecnologia, ela é importante. Temos que dar graças a Deus, né? A gente tem que usar. Só temos que usá-la de uma forma bem equilibrada. Né? Não esquecer que a tecnologia é matéria, certo? E a humanidade é humana, né? A gente não pode esquecer disso. As máquinas, elas são feitas para nos ajudar. Nos servir, para né? nos servir. Não elas a gente não fazer o contrário. Transformar a gente num escravo, né? Exemplo que nós temos hoje. Os celulares, né? Celulares. Não é isso? A pessoa não pode perder o celular, ficar um dia que já fica ansioso e tal, né? Isso aí. Então, quer dizer, o exemplo típico é esse. Ele é importante, é super importante. Ninguém mais consegue ficar sem, certo? Agora, é preciso entender, preciso compreender o que significa isso e para que ele serve, né? Você não pode andar, a gente cansa de ver as pessoas andando na rua, no celular. Quase cai, né? Bum, se arrebenta lá, cai, se machuca. Acontecem os acidentes de trânsito por causa de... Por quê? Porque não estão sabendo utilizar uma máquina importante que pode ajudar a melhorar a vida de todo mundo, certo? Sim. Esse é o grande problema, né?
Nós somos humanos e as máquinas, eles existem para nos ajudar, não nos escravizar. Claro. Certo? É preciso voltar a dar um pouquinho mais de valor à raça humana, né? Entendeu? Sim, Conversar. as coisas simples, conversar, namorar, não é isso? Sim. Hein? Né? Ter amizade, conversar, né? Mandar isso com uma cartinha, em vez de manda uma carta. Já pensou que legal? Mandar, você está num lugar, mandar um postal. Olha, eu lembrei de você, estou aqui em Gramado, entendeu? Então, não é muito legal. Hoje é o WhatsApp, né? Não mesmo, é só celular. Uhum. Porque fica uma coisa banal, né? Sim. Entendeu? Acredito que isso vai mudar também, né? Com o tempo, né? Com Vai a mudar, as evolução. pessoas vão aprender, né? Nós vamos aprender. Com certeza, né? Nós. Mas em se tratando de tireoide, então, a pessoa que sinta um nódulo, esteja com dificuldades para engolir, né? Ou que queira fazer o check-up, porque Isso é o fundamental. ultrassom deve entrar no check-up anual, não só exames de sangue laboratorial, mas sim o ultrassom. Para quem queira fazer um ultrassom, o senhor faz todos os dias, realiza todos os dias aqui em Santa Maria de Itimó? Praticamente todo dia. Todo segunda, dia. quinta. E a Provida fica do lado do hospital. Do lado do hospital, né? Telefone. 999-046657. Tem algum preparo para fazer antes? Nenhum. Para o nódulo de tireoide? O único Nada. preparo é você ter vontade de ir lá fazer. Ir lá fazer. Que é fundamental. Com certeza. Pode salvar uma vida, né? Ó, Muito obrigada, doutor, por sua participação e uma boa tarde. boa tarde a todos. Boa tarde a você que ficou em sintonia com o Papo de Mulher. Até a próxima edição do nosso programa. Tchau para você.